Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, aluna. Seja bem-vinda ao curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosângela e estarei trabalhando com vocês hoje na disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Nós estamos aqui hoje no estúdio, do Instituto. Aqui ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede com uns pontos interligados. Na outra parede, aqui do meu lado esquerdo, nós temos ao fundo uma parede branca com os escritos EAD Mudando Realidades. E agora eu vou fazer então a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos curtos, pretos, tenho 40 anos e hoje eu estou trajando uma jaqueta, uma jaquetinha, um casaquinho preto e vestido longo vermelho. E também não posso esquecer o meu sinal, o meu sinal é este, ó. Ok? E dando continuidade então ao nosso módulo 4, nós iremos trabalhar hoje sobre qual que é o objetivo então, da nossa aula de hoje. É conhecer sobre o plano de ensino individualizado, o PEI, o conhecido PEI, e suas características e aprender como elaborá-lo. Essa, então, é a nossa aula de hoje. E nós iniciamos aqui com essa citação de Santos, que ele diz: a diferenciação pedagógica constitui-se como uma resposta orientada pelo princípio do direito de todos à aprendizagem, essencial para dar resposta à heterogeneidade de alunos que frequentam a escola atual. Essa heterogeneidade significa a nossa diversidade, Nossa diversidade de alunos. A nossa escola, hoje é uma escola diversa, que tem diversas pessoas, diversos tipos, de pessoas, de alunos, de classe, de raça, e de especificidades também para a aprendizagem. E nós, então, iremos falar hoje que casa muito bem com essa citação, Pensarmos um pouco sobre essa diferenciação, e o nosso papel como professor para planejar intervenções, para suprir, então, essa necessidade desses alunos que precisam de intervenções pedagógicas diferenciadas. Aqui nós trazemos, então, o que é esse conceito do PEI. O que significa PEI? Ele é um planejamento individualizado, periodicamente avaliado e revisado, ou seja, não é um plano, não é um documento fechado, que faz no início do ano e vai permanecer aquele mesmo planejamento para o ano todo, Ele considera o aluno em seu nível atual de habilidades, conhecimentos e desenvolvimento, idade cronológica, nível de escolarização já alcançado e objetivos educacionais desejados a curto, médio e longo prazo, aquilo que eu falei, Também são levadas em consideração expectativas familiares e do próprio sujeito. Então, aqui nós temos o PEI. Do que ele é constituído? Quais são as suas características? Para que ele serve? Ele serve para resultar em ajustes e adaptações curriculares, ou seja, adaptar aquele currículo, para suprir a necessidade daquele aluno. Nós estamos estudando nessa unidade, vocês já viram, assistiram as nossas 2 aulas, vocês viram que a nossa unidade ela está voltada para esse campo das especificidades de aprendizagem, dos estilos de aprendizagem que nós temos que desenvolver para suprir a necessidade daquele aluno e para dar direito ao aluno à aprendizagem. Então, esse PEI,
Ele também é um instrumento de mediação de aprendizagem aos alunos de inclusão. Ele promove estratégias que buscam o desenvolvimento cognitivo superior dos alunos. Estabelece uma base de atuação e intervenção pedagógica contextualizada para a necessidade do aluno. Esse contextualizado aqui, ele significa que é especificamente para aquele aluno. Não quer dizer que nós iremos sair, né, do currículo, iremos dar para aquele aluno algo fora daquele ano escolar que aquela criança está. Por exemplo, um aluno que está no 5º ano, mas não é alfabetizado, né? Eu vou trabalhar aqueles conteúdos do 5º ano com aquele aluno, contudo, de uma forma em que aquela criança vai poder compreender e aprender aquilo, mas da forma que ela aprende, né? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, de como construir, então, esse PEI, né? Esse planejamento. E auxilia os professores na elaboração e nas estratégias pedagógicas com expectativas maiores de assertividades. Qual que é o público-alvo, então, desse aluno que tem direito ao PEI, né? A Lei 13.146 de 2015, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar esse aluno, né? E um instrumento que vai nos ajudar é o PEI, é essa construção do PEI, né, que ele vai nos orientar. Então, no artigo 28, no inciso 3, ele diz, né, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. E para quem é, então? Quem é o responsável, né, para a construção desse PEI? O responsável, além do professor do EAE, do AEE, né, que é o atendimento especializado, né, de educação especializado, e aqui nós estamos falando de um PEI que ele é para aquele professor, né, para eu, professor regente, que estou em sala de aula e tenho um aluno de inclusão, ou alguns alunos de inclusão. Então, o professor regente, o professor da sala de recurso, o AEE, diferentes sujeitos da escola, família e o próprio aluno, quando possível a sua participação. E aí aqui eu destaquei família, né? Por quê? Porque geralmente a gente vê que o PEI, às vezes, ele é entendido como um documento que é para ficar engavetado, né? Um documento que é só para cumprir regras, né? E não é isso. Nós temos que entender que eu, como professora, eu tenho que ter esse documento para nortear as minhas intervenções com este aluno de inclusão que eu tenho, né? E vamos dizer, um modo muito importante, né, que a gente tem que pensar, algo muito importante que a gente tem que pensar é a questão da família. Porque como que eu vou conhecer o meu aluno se eu não tenho o contato com a família, se eu não converso com a família? Porque daí a gente vai ver aqui, nessa construção do PEI, quais são as características, quais são os tópicos, né? Quais são os pontos importantes que esse documento tem que ter. Para que eu possa construir esse documento, eu tenho que ter a participação da família. Não tem como só a escola fazer sozinho, porque a escola sozinha ela não conhece o aluno, né? Ela não sabe quais são as especificidades desse aluno fora da escola. O que ele faz em casa, como que ele é, se ele é acompanhado por médico, se ele é acompanhado por fonoaudiólogo, se ele tem uma rede de apoio fora da escola ou não, né? Então, isso a gente tem que entender. A construção, ela é feita em equipe, com sujeitos que trabalham com o aluno, aquilo que eu disse, né? O psicopedagogo, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas,
médicos, né? E aí entra a questão do ou um neurologista, um neuropediatra, ou um psiquiatra, né? Que vai depender da demanda de cada aluno. Então, esse documento, ele é feito em conjunto, não é feito só a professora do AEE ou só a professora regente, né? E quais são os passos, então, da construção desse documento? Né? Aqui nesse quadro, as autoras da bibliografia que a gente está trabalhando, elas apontam, né? Elas usam a referência de Correia, elas adaptam, né? Então, aquilo que Correia diz. E aí elas estabelecem aqui 3 níveis, né, de planejamento. O primeiro nível, a identificação das necessidades educativas dos alunos. E como que eu vou, como eu já disse, como que a gente vai saber, né, além da escola? Nós temos que compreender um pouco esse aluno fora da escola, né, com a família. O nível 2 é o nível de avaliação, né, a avaliação das áreas fortes e fracas do aluno. Neste nível, ocorre a elaboração do PEI entrelaçada com as adaptações curriculares e ambientais, por exemplo, o manejo de sala, se naquela sala eu vou precisar de ter um móvel mais alto, né, uma cadeira mais alta, ou não vou poder ter muitos móveis, muitas cadeiras, muitas coisas que vai impedir, por exemplo, uma criança de cadeira de roda a transitar, né? Esse ambiente físico, essa questão física, né, do ambiente de sala de aula, que são necessárias, né, para atender o aluno. O nível 3, que é o nível, então, da intervenção, né, neste nível ocorre a intervenção a partir dos objetivos propostos no PEI e a reavaliação do aluno. Ou seja, no primeiro momento, então, eu vou fazer esse levantamento de conhecer o meu aluno, depois eu vou fazer a avaliação inicial para saber a que nível que esse aluno está, para que daí eu possa, então, fazer o planejamento baseado no currículo, né? E aí adaptar esse currículo para atender aquele aluno. Depois eu vou, então, fazer uma reavaliação. Eu trabalhei um tempo, vou fazer uma reavaliação para ver será que eu alcancei esse objetivo? Né? Alcancei o nível que eu tinha proposto? Ou não? Será que nós vamos ter que trabalhar mais um pouco? Né? Então, essa reavaliação também é muito importante. E aqui, como eu disse, no nível 1, a caracterização de quem é este aluno, né? E as habilidades as quais ele tem e quais são as demandas, né? Que eu preciso desenvolver, que aquele meu aluno desenvolva. A avaliação formal, que aqui no nível 2 é aquela avaliação formal, que geralmente a gente faz aquela sondagem para ver qual o nível que a criança está, né? E o nível 3, como eu disse, é a efetivação das intervenções, realização das adaptações, revisão periódica dos objetivos e propostas elaborados para o aluno a partir do seu desenvolvimento. Ou seja, nós iremos acompanhar o desenvolvimento desse aluno, né? Se ele avançou, nós podemos avançar, vamos lembrar lá de Vygotsky, né? Da zona de desenvolvimento proximal, e assim a gente vai caminhando. Aqui eu trago um exemplo para vocês de um plano, né, de um esquema de plano de ensino individualizado. Aqui eu trago para o aluno com deficiência intelectual, né? Um exemplo. Lá num dos livros, vocês vão acompanhar, nesse livro, nessa obra, nós temos ali vários modelos para vários tipos de deficiência, né? Deficiência intelectual, para aquele aluno que é diagnosticado com TEA, né? Para o aluno que é diagnosticado com transtorno específico de aprendizagem, e aí nós vamos poder ver e acompanhar no livro esses modelos. Aqui nós temos um modelo geral, né? Que inicia então com a identificação do aluno, né? O nome do aluno, a série que ele está, qual que é o ano que você está fazendo esse planejamento, né? Aqui a identificação inicial, né? O período da execução do PEI, se vai ser de médio, de longo, de curto período, né? A professora do AEE, quem é essa professora? E a professora
da classe regular. Nós temos a caracterização do aluno, né, quem são a família, quem é o pai. É muito importante a gente... Aí você fala assim, mas essa informação aqui... Por exemplo, se eu tenho um aluno que a mãe, por exemplo, é arquiteta, né? Eu já vou poder contar com aquela mãe, para aquela mãe me ajudar, né? Que aquela mãe ela tem um nível de escolaridade maior, então eu vou poder contar com aquela mãe. Ou o meu aluno é filho de uma, né? Tem uma mãe que, por exemplo, é uma presidiária, tá detenta, né? Ele não tem mãe, ele não está com a mãe presente ali, né? Como que eu vou me direcionar a essa família? Também tem isso, nós temos que ver todos esses contextos, por isso que é muito importante a gente ter o contato com a família, né? O diagnóstico histórico do nascimento. Isso aqui, ele é caracterizado como uma anamnese, né? Nós vamos fazer uma anamnese daquele aluno. E o ambiente familiar, né? Apontar de forma descritiva as condições familiares do aluno, características do ambiente familiar, as condições de moradia, convívio familiar, né? Se as relações afetivas são boas, como que são essas relações afetivas, né? Que a gente sabe que a afetividade tem muito também a ver com a aprendizagem, a gente aprendeu com o Vallon, né, na nossa disciplina. As expectativas, né, dessa família para esse aluno, condições do ambiente familiar para a aprendizagem escolar, como que é esse ambiente ali, né, familiar? Será que ele é propício? Ele vai ajudar na aprendizagem desse aluno ou não? Outro item importante, né, do PEI, qual que é? É a condição de saúde geral dessa criança, desse aluno, né? Quais são os diagnósticos que essa criança tem? Por isso, né, da importância da gente saber sobre a questão dos transtornos globais de desenvolvimento, né? Então, esse item, condição geral de saúde geral, né, do aluno, é muito importante. Se o aluno tem algum transtorno ou não tem, se ele tem deficiência intelectual ou não, né? Se tem outros problemas de saúde, se faz uso de medicação controlada, se o medicamento interfere ou não no processo de aprendizagem, né? Então, esse item é de extrema importância para a construção do PEI. E quanto ao âmbito escolar, né? Nesse item, aponta-se, então, nós temos que apontar, né, de forma descritiva as condições da escola para atender às necessidades educacionais do aluno, em relação à cultura e à filosofia da escola, né, em relação aos recursos humanos, né, quanto ao professor, se há professor auxiliar de sala, se há tutor na sala de aula, se há parceria com outros profissionais de saúde na escola, por exemplo. A escola conta com psicólogo, a escola conta com um psicopedagogo, né? Isso são itens importantes para se ter no PEI, né? Em relação também às atitudes frente ao aluno, os alunos, né? Como que é o funcionário? Quantos alunos tem em sala de aula, né? Quanto aos funcionários, os professores, gestores. E em relação ao professor da sala de aula regular, a formação inicial desse professor, né? Se ele tem formação continuada, qual que é a motivação desse professor para trabalhar com esse aluno. São itens importantes que devem ter também no PEI. Quanto às particularidades educacionais, por exemplo, né, aqui como nós estamos trabalhando com um modelo de PEI para aluno com deficiência intelectual, nós temos que saber, o aluno com deficiência intelectual apresenta dificuldade em acessar o currículo escolar proposto para sua série, por exemplo. Como eu disse, né, dei aquele exemplo, você está com uma turma de 5º ano, mas o seu aluno, ele está no nível de, por exemplo, 3º ano, né? Então, nós teremos que trabalhar a partir, então, daquele nível do aluno, né? Sendo necessárias adaptações e acompanhamento, quais sejam. E aí você vai descrever quais são, então, as adaptações necessárias para esse aluno. Uso de materiais pedagógicos adaptados às necessidades do aluno, orientação individual e sistemática ao aluno frente às suas necessidades específicas, desenvolvimento de atividades que favoreçam o trabalho de memória, atenção, concentração do aluno,
As atividades devem ser diferenciadas, que desenvolvam a leitura, a escrita e o raciocínio matemático, com devida atenção aos itens a seguir. Redução do volume de atividades, ampliação do tempo para responder tais atividades, redução da complexidade, apoio constante de materiais concretos, orientação e apoio na resolução das atividades. Então, quanto à parte educacional, né, esses são os critérios, essas são as sugestões, né, que devem se ter no PEI para orientar aquele professor e aquela equipe pedagógica daquele aluno, para trabalhar com aquele aluno. Quanto, então, às adequações de estratégias pedagógicas, e aqui tem várias, quanto ao comportamento, né, se esse aluno ele se envolve, né, nas atividades propostas ou não, se o aluno tem estimular, no caso, né, o trabalho em grupo, considerando que a aprendizagem se efetiva também pela socialização. E aqui nós temos quanto também ao ensino e à avaliação. Como que vai ser feita, então, a avaliação para esse aluno, né? Fazer uso de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação distintos da classe, ou seja, nós não podemos, né, aplicar o mesmo método e a mesma forma de avaliar, não podemos usar o mesmo método para aquele aluno como nós usamos para os outros, tem que ser diferenciado, né? Em caso de avaliação escrita, tornar a consigna o mais curto e objetiva possível. Alguns, então, critérios de avaliação aqui, né? Orientações legais, que são aquelas orientações que a gente já, né, aquelas legislações que a gente já apresentou, que embasam, então, né, a construção do PEI, o direito a essa criança ter o PEI. E o apoio profissional, né? O profissional da escola, também diante da lei, né, 13.146 de 2015. E aí os profissionais envolvidos, cada profissional envolvido vai fazer ali as suas especificidades, vai colocar ali o que por exemplo, o fonoaudiólogo, né, o psicopedagogo, como que vai trabalhar, e ali todos os profissionais vão trazer as suas contribuições. E se caso você tem, né, o professor tem alguma observação geral e assinatura, esse então aqui é um modelo, né, de PEI, apenas um modelo para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é esse documento e quais são os itens que deve compor esse documento. Quanto à adaptação do currículo, né, a construção de um PEI pode resultar em ajustes ou adaptações curriculares, sem que isso minimize ou empobreça os conteúdos e objetivos a serem atingidos, desde que vinculados ao trabalho geral da turma. Aquilo que a gente já comentou, né? Eu não posso também não dar o conteúdo, né, do currículo, por exemplo, do 5º ano. Eu não posso deixar de trabalhar o conteúdo do 5º ano para trabalhar o conteúdo, por exemplo, do 3º ano, que é o nível que a minha criança, que o meu aluno está. Eu tenho que trabalhar aquele conteúdo, mas de uma forma e de um nível que ele possa aprender e ele ter êxito, né, na sua aprendizagem. Aquilo que a gente disse, não é trazer apenas atividades totalmente diferentes, fora do contexto, simplórias e distintas da zona de desenvolvimento real da criança, mas nós temos que trabalhar o conteúdo curricular com adaptações que não infantilizem ou subestimem o aluno. Essas aqui são as nossas referências básicas que nós utilizamos então para a construção. Essas referências elas estão no AVA, né? É o livro das autoras Glatt e Pesce, que elas trazem essa estratégia educacional, né? Estratégias educacionais diferenciadas para alunos com necessidades especiais. E aqui esse documento, esse livro, né, que fala especificamente sobre o PEI. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês estudem, leiam o material e nós nos vemos na próxima aula.
solo, tira. Educação à distância, mudando realidades.